A noite estava silenciosa quando Laura se esgueirou para fora do quarto. O relógio na parede marcava 3 da manhã e a casa estava mergulhada em um silêncio denso. Com movimentos rápidos e precisos, ela pegou os sacos de fraldas, mamadeiras e roupas dos bebês que já tinha deixado prontos perto da porta. Cada passo que dava parecia um golpe em seu coração, mas a decisão já estava tomada. Pegou o bilhete que havia escrito para Gabriel e o deixou sobre a mesa. Junto com sua aliança, seus olhos se demoraram por um momento no corredor que levava aos quartos. Sentiu um nó na garganta ao pensar nele, acordando sozinho, sem entender o porquê. Eu preciso fazer isso, sussurrou para si mesma, como se tentando justificar a si própria. Com o coração apertado, ela pegou a primeira cadeirinha com um dos bebês adormecidos e a carregou até o carro estacionado em frente à casa. O carro já estava preparado, porta-malas cheio de malas e o banco de trás com as cadeirinhas instaladas. Um por um, Laura colocou os 4 bebês no carro, tentando ao máximo não acordá-los. Quando finalmente se acomodou no banco do motorista, as mãos trêmulas segurando o volante, ela olhou para a casa pela última vez. Lá dentro, Gabriel dormia, alheio ao que estava acontecendo. Laura respirou fundo, sentindo o peito doer de angústia e culpa. Sabia que o que estava fazendo era doloroso, mas acreditava que era a única saída. Deu partida no carro e, com um último olhar para a casa, dirigiu para longe. Ao amanhecer, Gabriel acordou com uma sensação de vazio. Estendeu a mão para o lado da cama, mas não encontrou Laura. Levantou-se confuso e chamou por ela. Nada. Ao descer as escadas, encontrou a casa em um estranho silêncio. Os brinquedos e as fraldas que costumavam estar espalhadas pelo chão haviam desaparecido. Sentiu o pânico crescer quando percebeu a ausência dos bebês. Correu até a sala e viu o bilhete sobre a mesa. Com mãos trêmulas, pegou a folha e começou a ler. A cada palavra, seu mundo desmoronava. Gabriel, eu não posso continuar assim. A pressão de cuidar de 4 bebês sozinha, a solidão, tudo se tornou insuportável. Eu sei que você tenta, mas não estamos mais conectados como antes. E eu preciso encontrar uma forma de ser forte para eles. Levei os meninos comigo para um lugar onde posso começar de novo. Por favor, não tente nos procurar. Eu sinto muito. Laura. A carta escorregou de suas mãos. Ele caiu de joelhos, sentindo o chão fugir debaixo de si. A dor da perda era esmagadora. Como ela pôde levar os filhos? Como ele não percebeu que algo assim poderia acontecer? Passou o resto da manhã como um fantasma pela casa, procurando freneticamente qualquer sinal, qualquer pista que pudesse indicar para onde ela tinha ido, mas não havia nada. Laura havia desaparecido, levando consigo seus 4 filhos, e ele não tinha a menor ideia de onde começar. Gabriel sentou-se no sofá, a mente girando em círculos. Ele se sentia traído, abandonado, impotente. O amor que ainda sentia por Laura misturava-se ao desespero de não saber onde seus filhos estavam, se estavam seguros, se algum dia poderia vê-los de novo. Uma sensação esmagadora de fracasso tomou conta de si, mas em meio à dor, algo dentro dele começou a mudar. Eu vou encontrá-los, disse, a voz baixa mas firme. Eu não vou desistir. Com o coração partido, mas determinado a não deixar Laura se afastar completamente de suas vidas, Gabriel começou a traçar um plano. Ele sabia que essa jornada seria longa e dolorosa, mas estava disposto a enfrentar qualquer desafio para trazer seus filhos de volta. As semanas após a fuga foram um borrão para Gabriel. Ele visitou todas as delegacias da cidade, falou com advogados, investigou hotéis e estações de ônibus. Cada tentativa de rastrear Laura e os filhos era um beco sem saída. A sensação de impotência era sufocante. Toda noite ele voltava para casa, agora vazia e silenciosa, e sentava-se no antigo quarto dos bebês. Os pequenos berços, as cadeirinhas de balanço, tudo lembrava os filhos que ele mal teve a chance de conhecer. Certa manhã, enquanto revistava papéis antigos, na esperança de encontrar algo que lhe desse uma pista, ele se deparou com um velho álbum de fotos. Nele, encontrou imagens dos primeiros meses de casamento com Laura. Sorrisos, viagens, momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. Seu coração apertou ao ver uma foto dela, radiante, grávida, abraçada a ele. Como tudo havia mudado tão rápido, ele sabia que não poderia continuar vivendo assim. Decidiu que, se queria ter alguma chance de ver seus filhos novamente, precisaria colocar a própria vida em ordem. Voltou ao trabalho. Tentava seguir uma rotina,
mas sempre com um olho na busca por qualquer pista que o levasse a Laura. Então, um dia, algo inesperado aconteceu. Recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Gabriel, sou eu, Laura. Não queria fazer isso, mas você merece saber que estamos bem. As crianças estão crescendo saudáveis. Não estou pronta para voltar, mas não vou te impedir de conhecê-los. Preciso de tempo para me estabilizar. Por favor, não nos procure ainda. Eu prometo que vou entrar em contato de novo. Ellie. O coração de Gabriel disparou. Era a primeira vez em meses que ele ouvia algo sobre os filhos. Uma avalanche de sentimentos o inundou. Alívio, raiva, esperança. Respirou fundo, tentando processar a mensagem. Ela estava disposta a deixá-lo conhecer os filhos, mas ele teria que esperar. Cada fibra do seu ser gritava para ignorar isso e ir atrás dela, mas no fundo sabia que precisava respeitar a vontade de Laura. Ele respondeu com cuidado, escolhendo cada palavra. Laura, agradeço por me dar notícias. Sinto falta dos meninos todos os dias. Sei que você está fazendo o que acha melhor, mas saiba que estou aqui esperando quando estiver pronta. Só quero o melhor para eles. O tempo passou devagar. Gabriel mantinha o celular sempre à vista, esperando qualquer sinal de contato. A mensagem de Laura o havia dado um propósito. Algo pelo qual lutar. Começou a frequentar um grupo de apoio para pais em situações semelhantes, onde encontrou algum conforto em compartilhar sua história e ouvir a de outros. Meses se passaram antes que outra mensagem chegasse. Desta vez, Laura enviou uma foto dos meninos. 4 rostinhos sorridentes, idênticos em traços, mas diferentes em suas expressões. Seus corações se derreteram. Ele notou como haviam crescido, como cada um tinha sua própria personalidade. Havia algo de familiar em cada um deles. Um pouco dele e um pouco de Laura. São lindos, Laura. Obrigado por me deixar ver isso. Espero que um dia possamos estar juntos como uma família, de novo. Mas ele sabia que aquele caminho seria longo. Cada mensagem trocada era um passo, pequeno, mas essencial, na tentativa de reconstruir a ponte quebrada entre eles. A jornada de Gabriel não era apenas encontrar seus filhos fisicamente, mas também conquistar seu lugar na vida deles. Provar que, apesar de tudo, ele era um pai presente e disposto. Com o passar do tempo, Laura começou a abrir mais brechas. Enviava vídeos curtos dos meninos brincando, fazendo suas primeiras palavras, rindo juntos. Gabriel via cada cena com lágrimas nos olhos, dividindo-se entre a alegria de vê-los felizes e a tristeza de não estar presente. Então, um dia, a mensagem que ele tanto esperava finalmente chegou. Gabriel, acho que estamos prontos para o encontro. Quero que conheça os meninos. Não sei como isso vai ser, mas precisamos tentar. Por eles. O coração de Gabriel quase parou. Depois de tanto tempo, finalmente teria a chance de ver seus filhos, de olhar em seus olhos, de ouvi-los. Uma onda de emoções o invadiu. Felicidade, ansiedade, medo de que algo desse errado. Respirou fundo e respondeu com as mãos tremendo. Estou pronto, Laura. Quando e onde? O dia do encontro chegou, e Gabriel sentia como se cada segundo fosse humano. Ele estava parado no parque que Laura havia escolhido. Uma área tranquila e isolada, cercada por árvores e um pequeno lago. Suas mãos suavam, o coração batia rápido. Tentava respirar fundo, mas o nervosismo tomava conta. Ele havia ensaiado o que diria, como se apresentaria, mas sabia que tudo poderia mudar no momento em que os visse. Ao longe, avistou Laura empurrando um carrinho duplo. Os quadrigêmeos andando ao seu redor, rindo e tropeçando um no outro. O tempo pareceu parar quando ela se aproximou. Gabriel prendeu a respiração. Ali estavam eles, seus filhos, tão parecidos e ao mesmo tempo tão únicos. Ele notou como tinham crescido, seus pequenos rostos cheios de curiosidade. Laura parou a poucos metros de distância. Parecia tão hesitante quanto ele. Havia tensão em seu rosto, mas também uma calma decidida. Os olhos de ambos se encontraram e por um breve momento compartilharam um entendimento silencioso, uma trégua tácita. Oi, Gabriel, disse ela, com um sorriso tenso, mas genuíno. Oi, Laura, obrigado por isso, respondeu, tentando manter a voz firme. Os meninos, ainda sem entender completamente o que acontecia, ficaram próximos a Laura, observando Gabriel com olhares curiosos. Ele se abaixou para ficar na altura deles e sentiu o peso da emoção crescendo em seu peito. Era o momento que havia esperado por tanto tempo. Oi, pessoal, eu sou o Gabriel.
Vocês podem me chamar de papai se quiserem, disse com a voz levemente trêmula, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. Os meninos se entreolharam, um misto de timidez e curiosidade em seus olhares. Um deles, o mais próximo, deu um passo hesitante à frente. Seus olhos, grandes e inquisitivos, estudaram Gabriel por um momento. Você é o papai? Perguntou, a voz infantil ecoando suave e hesitante. Gabriel sentiu um nó na garganta, uma mistura de alívio e dor. Queria abraçá-los, dizer tudo o que sentia, mas sabia que precisava ir com calma. Sim, sou eu, e eu queria muito conhecer vocês. Posso dar um abraço? Perguntou, o coração na boca. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então o menino deu mais um passo, hesitou e finalmente se lançou nos braços de Gabriel. Era um abraço pequeno, tímido, mas o suficiente para quebrar a barreira entre eles. Os outros, vendo a cena, se aproximaram lentamente e, um a um, Gabriel os envolveu em um abraço, sentindo finalmente o calor dos filhos contra seu peito. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto lhe sussurrava baixinho. Eu esperei tanto por isso. Eu amo vocês. Muito. Laura, observando de perto, também não conseguiu conter as lágrimas. Aquele era o momento pelo qual ela também tinha se preparado. Ver os filhos finalmente conhecerem o pai era um alívio. Uma pequena vitória em meio ao caos que havia assinado suas vidas. Quando o abraço se desfez, as crianças começaram a se soltar. Gabriel percebeu que cada um tinha um jeito único. Um deles, mais quieto, mantinha uma distância cautelosa, ainda observando. Gabriel se aproximou lentamente. Ei, eu sei que é muita coisa para entender agora. Eu só quero que saibam que estou aqui para o que vocês precisarem. Se quiserem brincar, conversar ou até ficar em silêncio, eu vou estar aqui sempre. O menino olhou para ele, a expressão séria para uma criança tão pequena. Depois de um momento, assentiu levemente e segurou a mão de Gabriel, quase como um teste. O toque era leve, mas para Gabriel foi como um raio de esperança. O resto da tarde passou de maneira quase mágica. Gabriel ajudou a empurrar os balanços, correu atrás dos meninos no gramado e riu como não ria há muito tempo. A distância entre ele e Laura ainda era perceptível, mas havia um entendimento silencioso de que aquele era o primeiro passo para algo novo. Quando o sol começou a se pôr, Laura chamou as crianças, que protestaram com os típicos mais 5 minutinhos. Gabriel ajudou a colocá-los no carrinho, sentindo o peso do adeus próximo. Você fez um bom trabalho, Laura. Eles são incríveis, disse ele, sinceramente, olhando para ela com um misto de gratidão e tristeza. Laura apenas sorriu, um sorriso cansado, mas honesto. Ainda estamos aprendendo, mas eu sei que você pode ser parte disso, se continuar assim. Gabriel assentiu, sentindo o coração apertado, enquanto ela empurrava o carrinho e se afastava. Ficou ali, observando enquanto os filhos se viravam e acenavam, seus pequenos braços balançando no ar. Ele acenou de volta, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Eu vou estar aqui. Sempre, murmurou para si mesmo, uma promessa silenciosa, enquanto via a silhueta de Laura e dos meninos desaparecer na distância. Os encontros entre Gabriel e os filhos tornaram-se mais frequentes. A cada visita, a barreira de estranheza que inicialmente existia entre eles diminuía um pouco mais. As crianças começaram a chamá-lo de papai com mais naturalidade, e Gabriel, apesar de toda a insegurança e ansiedade, começava a encontrar seu papel como pai naquelas pequenas interações. Certo dia, decidiram passar a tarde em um parque próximo ao novo apartamento de Laura. Gabriel chegou carregado de sacolas com lanches, bolas e brinquedos. Os meninos o receberam com entusiasmo, correndo ao seu encontro. Papai, você trouxe a bola!" gritou Lucas, um dos mais energéticos. Gabriel sorriu, tirando uma bola de futebol da sacola e a jogando para ele. Quem está pronto para jogar? Os meninos riram, cada um tentando pegar a bola primeiro. Gabriel se abaixou para ajudar o mais quieto, Mateus, que havia se afastado, observando a distância. Pegando gentilmente na mão do filho, ele perguntou: Ei, quer brincar também? Eu posso ser seu parceiro. Mateus olhou para ele, ainda um pouco tímido, mas deu um pequeno aceno. Gabriel sentiu uma onda de alívio e alegria. A cada pequena vitória, como ver Mateus se abrir um pouco mais, ele percebia o quanto era importante estar presente. O jogo de futebol começou, cheio de risadas e tropeços.
Gabriel se jogava no chão, fingindo ser um goleiro desastrado, fazendo as crianças rirem a cada defesa exagerada. Laura, sentada em um banco próximo, observava com um misto de emoções. Ver Gabriel se envolvendo com os meninos de forma tão natural era como um bálsamo para suas inseguranças. Talvez pensava tudo aquilo realmente pudesse funcionar de alguma maneira. Depois de um tempo, pararam para descansar e comer os lanches que Gabriel havia trazido. As crianças se sentaram ao redor dele, curiosas sobre a comida. "Você fez esses sanduíches, papai?" perguntou Lucas, mordendo um pedaço de pão. "Eu mesmo. Mas se estiverem ruins, a culpa é minha", brincou Gabriel, e todos riram. Enquanto comiam, ele contava histórias de quando era criança, dos jogos que jogava com seus amigos e das aventuras que vivia. Os meninos o ouviam atentamente, fascinados com essas histórias sobre um mundo que eles mal podiam imaginar. Aos poucos, Gabriel sentiu que as crianças começavam a confiar nele. Em um momento mais tranquilo, após a refeição, ele se dirigiu a Laura, que estava ajudando a limpar a bagunça. "Laura, obrigado por me deixar estar aqui. Sei que ainda é difícil para você, para todos nós", disse, a voz baixa mas cheia de sinceridade. Ela suspirou, olhando para ele. "Eu vejo o quanto você se importa, Gabriel. E os meninos precisam disso. Mas não é só sobre eles. Precisamos encontrar uma maneira de lidar com tudo isso juntos." Gabriel assentiu, sentindo a seriedade das palavras dela. "Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Quero ser parte da vida deles. E se você me der uma chance, também quero ajudar você. Não sei como, mas quero tentar." Laura o estudou por um momento, como se pesando suas palavras. Depois sorriu levemente. "Eu sei, vamos dar um passo de cada vez." O sol já começava a se pôr quando chegaram ao final daquele dia. Gabriel ajudou a guardar os brinquedos, cada gesto cuidadoso, como se quisesse prolongar aquele momento. Quando se preparava para se despedir, um dos meninos, Rafael, correu até ele e o abraçou. "Não vá embora, papai. Fica mais um pouco." Gabriel sentiu o peito apertar. Ajoelhou-se para ficar na altura do filho, acariciando seu cabelo. "Eu queria ficar, mas preciso ir agora. Prometo que voltarei logo, tá bom? Papai vai estar aqui sempre que vocês precisarem." Rafael assentiu, ainda segurando a mão dele. Laura, vendo a cena, também se aproximou. "Vamos, Rafa. Vamos deixar o papai descansar um pouco. Ele volta, prometo." Gabriel se levantou, dando um último abraço nos filhos, sentindo o calor daqueles pequenos corpos, o amor que começava a florescer. Ele acenou para Laura, um aceno cheio de significados não ditos, e então se afastou, o coração leve e ao mesmo tempo ansioso pelo que ainda estava por vir. Ao entrar no carro, olhou pelo retrovisor e viu os filhos acenando para ele, suas pequenas mãos balançando no ar. Respirou fundo, uma sensação de esperança tomando conta de si. "Estou chegando lá. Um passo de cada vez", murmurou para si mesmo dando partida no carro. Sabia que ainda havia muito a ser conquistado, mas agora tinha algo que não possuía antes. A certeza de que, apesar de tudo, podia construir uma relação com seus filhos, uma nova família, um novo começo. Os meses seguintes trouxeram novos desafios e avanços. Gabriel e Laura, apesar das tensões não resolvidas, começaram a se encontrar com frequência para discutir o bem-estar dos filhos. Ele agora fazia parte da rotina das crianças, ajudando com as atividades escolares, assistindo aos jogos e levando-os para passeios nos fins de semana. No entanto, havia algo que ainda não havia sido dito. Gabriel sabia que, para seguir em frente, precisava conversar com Laura sobre o passado, sobre o que levou à separação e ao seu súbito desaparecimento com os meninos. Era uma conversa que temia, mas sabia que era necessária. E numa tarde de sábado, após mais um passeio com os meninos, Laura convidou Gabriel para ficar e tomar um café. As crianças estavam na sala assistindo a um desenho, enquanto eles se sentavam à mesa da cozinha, o silêncio pairando entre eles. Gabriel tomou um gole do café, sentindo o amargor na língua enquanto buscava as palavras certas. "Laura, acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu", começou, sua voz baixa mas firme. "Eu sei que nunca falamos sobre isso, sobre por que você foi embora com eles, e eu preciso entender." Laura colocou a xícara na mesa, seus olhos fixos nos dele. Ela suspirou, como se preparando-se para carregar um peso que tinha guardado por muito tempo. "Gabriel, quando descobri que estava grávida dos quadrigêmeos, eu me senti tão assustada.
4 crianças de uma vez. Era muito. E apesar de você estar presente, eu me sentia completamente sozinha. Tinha medo de não ser suficiente, de falhar com eles e com você. A pressão foi crescendo, e eu não conseguia mais ver um caminho para nós dois. Sentia que estávamos nos afastando a cada dia, e a cada problema que surgia, me sentia mais sufocada. Ela parou, os olhos marejados. Gabriel continuou em silêncio, deixando que ela desabafasse. Era a primeira vez que eu ouvia tudo isso, e sentia uma mistura de tristeza e culpa. Eu achei que, se fosse embora, poderia encontrar uma maneira de ser uma mãe melhor, longe de tudo o que estava nos destruindo. Eu sei que foi um erro, e eu sinto muito, de verdade. Mas naquele momento, parecia a única saída. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. Ele entendia, em parte, o desespero dela, mas ainda doía pensar nos anos perdidos. Eu queria ter ajudado mais, mas não percebi o quanto você estava lutando. Eu também me senti perdido, sem saber como lidar com tudo. Mas acho que ambos cometemos erros, e agora, o que importa é que estamos aqui, tentando fazer o melhor para os meninos. Laura sentiu, enxugando os olhos. É verdade. E eu vejo o quanto você mudou, o quanto está presente. Eles te amam, Gabriel. Eu vejo isso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, como se aquele momento de honestidade tivesse trazido algum alívio. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Laura olhou para ela, e após um instante, segurou-a. Um gesto simples, mas cheio de significados. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, mas quero que os meninos cresçam sabendo que têm uma família, mesmo que não seja como antes. Gabriel apertou a mão dela suavemente. Vamos fazer isso, Laura. Vamos ser a família que eles precisam, da melhor maneira que pudermos. Enquanto soltavam as mãos, uma sensação de leveza pairava no ar. Não era um fim para as mágoas, mas um começo para a cura. Eles continuariam a lidar com as cicatrizes do passado, mas por agora, sabiam que estavam comprometidos a seguir em frente pelo bem dos filhos. As semanas seguintes trouxeram novos momentos de união. Gabriel começou a ajudar Laura em casa, levando os meninos para a escola e até participando das reuniões de pais e mestres. Sentia-se cada vez mais integrado à vida deles, e aos poucos, eles também começavam a confiar nele para as pequenas coisas do dia a dia. Mas mesmo com todos esses avanços, ainda havia uma hesitação nos olhares de Laura. Gabriel sabia que ela carregava um medo silencioso de que ele pudesse desistir, de que aquela reconexão pudesse ser temporária. E no fim de semana, decidiu que era hora de dar um passo importante. Levou os meninos para um passeio surpresa até uma padaria que havia reaberto recentemente. A mesma padaria onde ele e Laura costumavam tomar café nos primeiros anos de casamento, antes de todas as complicações. Ao chegarem lá, os meninos correram para dentro, encantados com o aroma de pães frescos e doces espalhados pelo ar. "Por que viemos aqui, papai?" perguntou Mateus, olhando curioso para o pai. Gabriel sorriu e se agachou para ficar à altura deles. "Esse lugar é muito especial para mim e para a mamãe. Pensei que seria legal compartilhar isso com vocês. Que tal escolherem o que quiserem comer?" Os meninos correram para o balcão, animados com a promessa de doces e guloseimas. Laura chegou logo em seguida, surpresa ao ver onde estavam. "Gabriel, eu não esperava que nos trouxesse aqui", disse ela, um pouco emocionada ao reconhecer o lugar. "Eu queria que eles soubessem um pouco mais sobre nós, sobre como tudo começou. Talvez seja um bom jeito de mostrar que podemos criar novas memórias, em lugares antigos." Laura olhou ao redor, os olhos brilhando com um misto de nostalgia e tristeza. Aproximou-se dele e por um instante deixou que suas emoções se mostrassem. "Obrigada, Gabriel. Isso significa muito para mim." Enquanto os meninos comiam seus doces com entusiasmo, Gabriel e Laura se sentaram juntos, conversando baixinho sobre os velhos tempos, sobre o futuro e sobre os filhos que agora, finalmente, começavam a entender o que era ter uma família completa, mesmo que em novos moldes. Com o tempo, a vida de Gabriel, Laura e os meninos foi tomando uma nova forma. Eles não eram exatamente uma família tradicional, mas estavam criando um vínculo forte e verdadeiro. O passado ainda lançava suas sombras sobre eles, mas cada passo em direção ao futuro era uma tentativa de superar o que havia ficado para trás. Certa noite, Gabriel estava ajudando os meninos com a lição de casa na mesa de jantar do apartamento de Laura. Enquanto Mateus e Rafael coloriam suas tarefas, Lucas e Tiago, os mais agitados,
Tentavam se concentrar em um exercício de matemática. Papai, esse problema é difícil demais, reclamou Lucas, franzindo a testa para o caderno. Gabriel riu e se abaixou ao lado dele. Vamos ver. Ah, é uma soma. Olha, se você tem 3 carrinhos e ganha mais 4, quantos você tem? Lucas ficou pensativo por um segundo, e então seus olhos brilharam. 7. Isso mesmo, viu só? Você consegue. Respondeu Gabriel com orgulho, e Lucas sorriu, satisfeito. Laura, que observava da cozinha enquanto preparava o jantar, sentiu uma onda de emoção. Gabriel estava se saindo muito bem com os meninos, e cada vez mais eles começavam a confiar nele, procurá-lo para resolver problemas, para pedir ajuda, ou apenas para brincar. Ele estava se tornando de verdade o pai que sempre quis ser. Mais tarde, depois que as crianças foram para a cama, Gabriel e Laura se sentaram na varanda, o silêncio confortável entre eles. Ele observou Laura tentando captar seus pensamentos e então perguntou: Como você está de verdade? Ela suspirou, apoiando os braços na grade da varanda. Eu não sei, acho que estou melhor, mas ainda tenho medo de que tudo isso desmorone, sabe? Como se fosse um castelo de cartas. Gabriel assentiu, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Ele também tinha seus receios, mas sabia que não podia deixar que isso o impedisse de seguir em frente. Eu também tenho medo, Laura, mas a cada dia que passo com eles, sinto que estamos construindo algo sólido. Não sei o que o futuro reserva, mas estou aqui, comprometido. Quero ser parte da vida deles e da sua também, se você deixar. Laura olhou para ele surpresa. Você quer dizer que quer cantar de novo, nós dois? Gabriel hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não sei se estamos prontos para isso, mas acho que podemos encontrar um jeito de sermos uma família. Talvez não como antes, mas algo novo, algo que funcione para todos nós. Ela ficou em silêncio, processando o que ele dissera. A verdade era que, apesar de todo o tempo separados, ela ainda sentia algo por Gabriel, algo que nunca desapareceu completamente. Mas também sabia que precisavam de mais tempo, mais certezas. Vamos devagar, Gabriel. Um passo de cada vez, disse ela finalmente, e ele assentiu, aceitando. O processo de cura era lento, mas cada dia parecia trazer uma nova esperança. Com o tempo, eles começaram a fazer pequenas viagens em família, visitar parques, zoológicos e até mesmo passar alguns fins de semana fora da cidade. As crianças se acostumaram a ter Gabriel ao redor, e ele se sentia mais confiante em seu papel de pai. Certo fim de semana, decidiram passar um dia na praia. Gabriel estava empolgado, já havia preparado um piquenique completo. Ao chegarem, as crianças correram para o mar, suas risadas enchendo o ar. Laura e Gabriel se acomodaram em uma esteira, observando os filhos brincando nas ondas rasas. Olha, papai, gritou Tiago, segurando um balde cheio de conchas. Achei muitas. Gabriel se levantou e foi até ele, agachando-se para ver o tesouro que o filho havia coletado. Uau, Tiago, você é um ótimo explorador. Vamos ver se encontramos mais. Enquanto eles procuravam conchas juntos, Laura os observava, uma sensação de paz tomando conta de si. Estavam longe de serem perfeitos, mas estavam tentando, e isso, ela sabia, era o que importava. No final do dia, depois de muitas brincadeiras e um piquenique divertido, Gabriel levou os meninos para construir um castelo de areia. Ele ajudou a moldar as torres e as muralhas, os meninos correndo de um lado para o outro, trazendo água e areia. Quando o castelo ficou pronto, Gabriel deu um passo atrás e olhou para eles, sujos e cansados, mas com os olhos brilhando de felicidade. Ficou incrível, pessoal. Vocês são construtores incríveis. Elogiou, e os meninos sorriram, orgulhosos. Laura se aproximou, ainda um pouco afastada, observando o castelo de areia. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Gabriel sorriu para ela e então olhou para os meninos. Sabem o que isso me lembra? Nossa família. Um castelo forte, construído com paciência e trabalho em equipe. As crianças olharam para ele, sem entender completamente, mas Laura captou a mensagem. Gabriel estava falando sobre eles, sobre a nova família que estavam tentando construir, mesmo com todas as dificuldades. Quando começaram a recolher as coisas para ir embora, Gabriel percebeu algo. Estava feliz, de verdade. Olhou para Laura e os meninos sentiam uma onda de gratidão e esperança. O caminho ainda era longo, mas ele acreditava que juntos poderiam construir algo forte, algo duradouro.
Naquela noite, enquanto colocava os meninos para dormir, cada um deles lhe deu um abraço e um beijo de boa noite. Foi um momento simples, mas que significou o mundo para Gabriel. Quando saiu do quarto, encontrou Laura na sala, um sorriso suave em seus lábios. Eles te amam, Gabriel. Você fez um ótimo trabalho hoje. Ele se aproximou dela, ainda sentindo a emoção do momento. Nós estamos fazendo um ótimo trabalho, Laura. Todos nós. Eles se olharam e, naquele instante, souberam que, independentemente do que o futuro trouxesse, haviam encontrado uma nova forma de família, construída sobre amor, perdão e, acima de tudo, esperança. Conforme os meses passavam, Gabriel e Laura começaram a perceber que o que estavam construindo era mais do que apenas uma convivência pacífica pelos filhos. Havia algo crescendo entre eles, um sentimento renovado, mas agora mais maduro, fundado na compreensão mútua e nas experiências que compartilharam. Em uma noite tranquila, enquanto as crianças dormiam após um longo dia de brincadeiras, Gabriel e Laura se encontraram na varanda do apartamento. A luz suave da lua iluminava seus rostos e o ar fresco trazia um certo conforto. Eu nunca pensei que estaríamos aqui assim, Laura disse, a voz baixa, mas carregada de emoção. Depois de tudo o que aconteceu, Gabriel olhou para ela, notando a vulnerabilidade em seus olhos. Ele sentia o mesmo. Havia tantas coisas que ainda precisavam ser ditas, mas sabia que aquele momento era especial. Algo que ambos tinham conquistado juntos. Nem eu, Laura. Mas acho que tudo o que passamos nos trouxe até aqui. E agora finalmente estamos prontos para recomeçar. Ela ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Havia tantas noites em que ela se questionava se havia tomado a decisão certa ao deixar Gabriel, se o peso que colocou nos ombros de ambos era justificável. Mas olhando para ele agora, vendo o homem em que ele se tornou, sabia que aquele sofrimento os transformou de alguma forma, em pessoas mais fortes. Eu sinto muito, Gabriel, por ter tirado os meninos de você, por ter ido embora daquele jeito. Eu estava perdida e achava que estava fazendo o melhor, mas... Eu sei que te machuquei. Gabriel respirou fundo. A dor do passado ainda estava lá, mas sentia que ao ouvir aquelas palavras, uma parte de si estava finalmente sendo curada. Eu entendo, Laura, e mesmo que tenha sido difícil, eu te perdoo. Todos nós cometemos erros, e eu também falhei em ver o quanto você estava sofrendo. Agora o que importa é o que estamos construindo juntos. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Aproximou-se um pouco mais e, pela primeira vez em muito tempo, tomou a mão dele. Gabriel sentiu o calor daquele toque, algo tão simples, mas tão cheio de significados. Vamos devagar, tá bom? Ainda tenho medo. Não quero apressar nada e acabar perdendo tudo de novo, disse ela, os olhos fixos nos dele, buscando segurança. Devagar. Como quiser. O importante é que estamos fazendo isso juntos, respondeu Gabriel, apertando levemente a mão dela. O momento foi interrompido por um pequeno chamado vindo do quarto. Era Mateus que tinha tido um pesadelo. Laura se levantou imediatamente, mas Gabriel a segurou pelo braço com um olhar compreensível. Deixa comigo. Vou lá falar com ele. Ela sentiu. E Gabriel entrou no quarto dos meninos. Mateus estava sentado na cama, os olhos arregalados de medo. Gabriel se sentou ao lado dele, envolvendo-o em um abraço. O que foi, campeão? Teve um sonho ruim? Mateus assentiu, ainda tremendo. Sonhei que você ia embora e que a gente nunca mais ia te ver. O coração de Gabriel apertou. Ele acariciou o cabelo do filho, tentando encontrar as palavras certas. Isso não vai acontecer, tá bom? Eu nunca vou deixar vocês. Eu e a mamãe estamos aqui para vocês, sempre. Mateus olhou para ele ainda inseguro. Promete? Gabriel assentiu, o olhar firme. Eu prometo, filho, vamos ficar todos juntas. O pequeno assentiu, finalmente relaxando nos braços do pai. Gabriel ficou ali até que ele adormecesse novamente, sentindo a confiança que Mateus depositava nele. Voltou para a sala e encontrou Laura esperando, seus olhos ainda brilhando com uma mistura de emoções. Ele vai ficar bem, disse Gabriel suavemente. E nós também. Laura sentiu uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Aproximou-se dele e, em um gesto espontâneo, abraçou-o com força. Gabriel a envolveu em seus braços, sentindo a conexão entre eles se fortalecer. A partir daquele momento, eles começaram a se permitir pensar em um futuro juntos, mas agora com mais cautela e maturidade.
Gabriel começou a passar mais tempo na casa de Laura, às vezes ajudando com as crianças, outras apenas desfrutando de pequenos momentos em família. Eles ainda tinham suas casas separadas, mas o tempo que passavam juntos era mais frequente e significativo. Durante uma reunião escolar dos meninos, onde Gabriel e Laura estavam presentes, um professor se aproximou e, vendo a interação carinhosa entre eles, comentou: "Vocês são uma família adorável. Os meninos têm muita sorte de ter pais tão envolvidos." Ambos trocaram o olhar, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eles sabiam que, mesmo que ainda não fossem uma família tradicional, estavam se aproximando disso a cada dia. E então, em uma noite de sábado, enquanto assistiam a um filme com as crianças, Lucas, que estava sentado entre os dois, se virou de repente e, em um tom inocente, perguntou: "Papai, você vai morar com a gente de novo?" Igual antes, a pergunta pegou ambos de surpresa. Eles se entreolharam. Um silêncio tenso preenchendo a sala. Gabriel respirou fundo e olhou para Laura, buscando uma resposta. Ela, por sua vez, sentiu o coração disparar, mas, depois de um momento, sorriu para o filho. "Bom, querido, estamos tentando descobrir a melhor maneira de todos ficarem felizes. Mas o papai e eu estamos muito felizes de passar tempo com vocês juntos." Gabriel assentiu, completando: "O importante é que estamos todos juntos, de um jeito ou de outro." Os meninos, satisfeitos com a resposta, voltaram a atenção para o filme. Gabriel e Laura trocaram um olhar cheio de significados. Aquela pergunta inocente era um reflexo do quanto eles haviam crescido como família. Ainda havia um caminho a ser trilhado, mas sabiam que, finalmente, estavam na direção certa. E assim, passo a passo, com paciência e amor, Gabriel e Laura começaram a imaginar um futuro onde talvez poderiam ser não só pais, mas parceiros novamente, reconstruindo um lar para seus filhos e, quem sabe, para eles próprios. Nos meses que seguiram, Gabriel e Laura continuaram a construir sua nova dinâmica familiar. Eles mantinham suas casas separadas, mas passavam tanto tempo juntos que começaram a se questionar se era hora de dar o próximo passo. A rotina com os meninos estava se ajustando bem. Eles se sentiam seguros e felizes com a presença constante do pai. E as tensões entre Gabriel e Laura haviam se dissipado quase completamente. Certa tarde, durante um passeio ao parque, Lucas tropeçou e machucou o joelho. Gabriel rapidamente correu até ele, pegou-o nos braços e começou a acalmá-lo, limpando o machucado com delicadeza. Enquanto fazia isso, percebeu como a reação de Lucas ao seu cuidado era natural e tranquila, como se ele sempre estivesse ali. Foi nesse momento que Gabriel percebeu que talvez já estivesse preparado para dar o próximo passo em direção a uma convivência mais unida com a família. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, ele e Laura se sentaram juntos na sala. Ela estava lendo um livro enquanto Gabriel observava o ambiente acolhedor que eles haviam criado. Havia uma paz ali, uma sensação de pertencimento que ele não sentia há muito tempo. "Laura, eu estive pensando", começou Gabriel hesitante. Laura levantou os olhos do livro, curiosa. "Sim, eu sei que ainda estamos lidando com muitas coisas, mas eu sinto que talvez devemos pensar em ficar mais próximos. Talvez seja a hora de considerar morar juntos, ou pelo menos dar um passo nessa direção." Laura ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Ela havia considerado essa possibilidade antes, mas sempre com medo de que pudesse ser um movimento precipitado. Eles tinham encontrado um equilíbrio delicado, e não queria que algo tão importante fosse o motivo de desestabilização. "Eu pensei sobre isso, Gabriel, mas ainda tenho medo. Não quero que os meninos se confundam se não conseguirmos fazer isso funcionar. E nós ainda estamos reconstruindo nossa relação." Gabriel assentiu, compreendendo. "Eu sei, e não estou sugerindo que façamos isso de imediato. Só queria que soubesse que, para mim, essa é a direção que quero seguir. Quero estar mais presente para eles e para você, mas respeitarei o tempo que precisar." Ela sorriu, um sorriso misturado com gratidão e cautela. "Obrigada por dizer isso. Vamos continuar dando um passo de cada vez, como temos feito. Acho que estamos indo bem assim." E assim, eles continuaram a cultivar sua relação, fortalecendo os laços entre eles e com os filhos. Certa manhã de domingo, decidiram levar os meninos a um sítio próximo para um dia de aventuras na natureza. Gabriel, como sempre, estava empolgado com a ideia de criar memórias especiais. Chegando ao sítio, os meninos correram para explorar o local. Animais,
trilhas e um lago tranquilo, onde poderiam passear de barco. Gabriel e Laura o seguiam, admirando a energia e a alegria das crianças. Em determinado momento, Mateus, o mais reservado, pegou a mão de Gabriel e com uma expressão séria perguntou: Papai, você vai ficar com a gente para sempre? Gabriel se ajoelhou ao lado dele, o coração batendo forte. Aquela pergunta simples carregava um peso enorme. A prova de que mesmo depois de tanto tempo e tantos momentos juntos, ainda havia incertezas na mente de seus filhos. Eu vou sim, Mateus. Vou ficar para sempre. Não importa onde eu esteja, você e seus irmãos serão sempre a coisa mais importante para mim. Prometo. Mateus o abraçou apertado e Gabriel sentiu a sinceridade daquele gesto. Ele olhou para Laura, que observava a cena com os olhos brilhando, e ela sorriu, encorajando-o. O dia continuou cheio de risos e aventuras. Gabriel ensinou os meninos a pescarem no lago, e todos riram quando Tiago, entusiasmado, quase caiu na água ao tentar puxar um peixe que nunca existiu. Mais tarde, enquanto faziam um piquenique sobre uma grande árvore, Gabriel sentiu que estava vivendo um dos dias mais felizes de sua vida. À medida que o sol começava a se pôr, ele e Laura ficaram observando os meninos brincando de esconde-esconde perto das árvores. Eles pareciam tão livres e felizes, sem a sombra das complicações que antes pairavam sobre a família. Eles realmente estão muito bem, não estão? Laura comentou, os olhos fixos nos filhos. Sim, estão. E acho que é porque finalmente têm a segurança que precisam. Nós dois estamos aqui, e estamos bem. Laura suspirou, relaxando contra o tronco da árvore. Eu tenho pensado muito sobre o que você disse sobre morarmos juntos. Talvez possamos tentar alguma coisa intermediária. Algo que não seja tão definitivo ainda, mas que mostre a eles que estamos comprometidos. Gabriel ficou surpreso, mas feliz. O que você tem em mente? Podemos começar passando alguns fins de semana juntos na mesma casa. Alternar entre a sua e a minha. Ver como eles se adaptam. Se isso funcionar, podemos dar um próximo passo. Que tal? Gabriel assentiu. Um sorriso aliviado surgiu em seu rosto. Parece perfeito, Laura. Acho que é uma ótima ideia. A partir daquele momento, começaram a passar os fins de semana juntos, planejando atividades que envolvessem toda a família. Eles cozinhavam, faziam maratonas de filmes e até organizaram uma noite de acampamento no quintal. Os meninos, a princípio, acharam a mudança divertida, como uma espécie de aventura. Mas aos poucos, começaram a perceber que aquilo significava mais. Em um desses fins de semana, enquanto arrumavam as barracas para o acampamento, Tiago, que sempre fora o mais direto, olhou para Gabriel e perguntou: Você vai voltar a morar com a gente, papai? Todos os dias. Gabriel parou o que estava fazendo e olhou para Laura, que estava perto, ouvindo. Ele sorriu para o filho e com a voz calma, disse: Estamos pensando nisso, Tiago, mas queremos fazer tudo certinho para que vocês se sintam bem e felizes. Por enquanto, vamos aproveitar esses momentos juntos, tudo bem? Tiago assentiu, mas a esperança em seus olhos era clara. Gabriel sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma enorme alegria por estar construindo um lar novamente, ainda que de uma forma diferente. Conforme os fins de semana passavam, as crianças começaram a pedir por mais noites todos juntos. Sentiam-se seguros e felizes com a presença constante dos dois. Laura e Gabriel começaram a considerar a ideia de juntar as casas mais seriamente, mas ainda havia muitas questões a resolver. Foi então, em uma dessas noites tranquilas, que Gabriel, sentado na sala com Laura depois que os meninos foram dormir, tomou coragem e falou: Laura, eu não quero apressar as coisas, mas acho que estamos prontos para dar o próximo passo, morar juntas de verdade, construir um lar completo para os meninos. O que você acha? Ela ficou em silêncio por um momento. O olhar pensativo. Depois de tudo o que passaram, aquilo era o que sempre desejou, mas o medo ainda estava ali nas sombras. Eu quero isso, Gabriel, mas quero ter certeza de que estamos prontos, não só por nós, mas pelos meninos. Se fizermos isso, é para valer. Gabriel a segurou pelas mãos, o olhar firme e cheio de amor. Eu estou pronto, e sei que juntos podemos fazer isso funcionar. Não vai ser fácil, mas acho que vale a pena tentar. Ela sentiu um sorriso emocionado surgindo em seus lábios. Então vamos fazer isso, Gabriel. Vamos construir esse lar de novo como uma família. E assim começaram a planejar a mudança com um coração cheio de esperança e determinação.
Sabiam que o caminho ainda teria desafios, mas, pela primeira vez em muito tempo, tinham certeza de que estavam construindo algo sólido e duradouro, um lar onde todos poderiam finalmente encontrar paz e felicidade. A mudança definitiva foi um evento marcante para todos. Gabriel e Laura decidiram que a melhor maneira de integrar as crianças a essa nova realidade seria transformá-la em uma grande aventura. Envolveram os meninos em todo o processo, desde empacotar os brinquedos até escolher novas decorações para os quartos. Cada caixa embalada era uma peça de um novo começo, cada detalhe escolhido uma promessa de que aquele seria um lar construído com amor e dedicação. No dia da mudança, a casa estava um caos organizado. Gabriel estava no meio da sala, cercado por caixas e móveis, tentando coordenar os carregadores enquanto os meninos corriam animados ao redor. Laura, supervisionando a arrumação, parecia cansada, mas com um brilho de esperança nos olhos. Sentia que finalmente estavam seguindo na direção certa. "Papai, onde a gente vai colocar o dinossauro gigante?" gritou Rafael segurando uma figura de plástico maior que ele. Gabriel riu, apontando para uma área livre perto do sofá. "Que tal ali? Assim ele vai poder proteger todos nós." As crianças riram, cada uma encontrando seu próprio papel no processo de montar a nova casa. Eles ajudaram a organizar livros, brinquedos e, especialmente, escolher o lugar de cada novo item que faria parte daquele espaço compartilhado. Quando o último móvel foi colocado e as últimas caixas abertas, o sol já estava se pondo. A família se reuniu na sala de estar, todos exaustos, mas com uma sensação de realização. "Parece que conseguimos", disse Laura, sentando-se no sofá, passando a mão pelo cabelo desarrumado. Gabriel sentou-se ao lado dela, observando os meninos explorarem a nova casa, cada um reagindo de forma diferente à mudança. "Sim, conseguimos. Agora é a parte divertida, transformar isso em um lar de verdade", respondeu Gabriel, seu sorriso refletindo o alívio e a alegria que sentia. Os dias que se seguiram foram de adaptação. As crianças estavam empolgadas com a ideia de ter os pais juntos o tempo todo, mas também lidavam com pequenas incertezas. Mateus, em particular, parecia mais introspectivo, ainda processando as mudanças. Certa noite, enquanto Gabriel o colocava para dormir, percebeu que o menino estava mais quieto do que o habitual. "O que foi, campeão? Não está gostando da nova casa?" perguntou Gabriel sentando-se ao lado da cama. Mateus deu de ombros, evitando olhar para o pai. "Eu gosto, mas... E se vocês brigarem de novo? E se você for embora?" Gabriel sentiu um aperto no peito. Sabia que, por mais que estivessem fazendo tudo certo, as cicatrizes do passado ainda estavam ali, especialmente nas crianças. "Ei, eu não vou a lugar nenhum. Eu e a mamãe decidimos isso juntos, e estamos muito felizes por estarmos todos juntos de novo. Mas se você sentir que algo está errado, pode falar comigo, tá bom? Eu sempre vou te ouvir." Mateus assentiu, ainda quieto, mas parecia mais aliviado. Gabriel o abraçou, sentindo o peso daquela responsabilidade. Sabia que provaria todos os dias que não iria embora, que estava ali para ficar. A rotina começou a se estabelecer. As manhãs eram cheias de correria para preparar as crianças para a escola, e as noites, de jantares tranquilos e histórias de ninar. Gabriel e Laura se dividiram nas tarefas diárias, tentando equilibrar trabalho, vida doméstica e momentos em família. Mas, como qualquer novo começo, também houve desafios. Gabriel percebeu que, mesmo estando mais presente, ainda havia pequenas tensões a resolver. Laura, por sua vez, estava se ajustando a dividir novamente o espaço e as decisões do dia a dia. E você, acha que Laura merecia o perdão do pai? Deixe no comentário a sua opinião.